Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então, anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, estamos no mês da Bíblia, é o mês de setembro. A Igreja no Brasil dá destaque à importância das Sagradas Escrituras para a vida da Igreja, para a vida, a santificação das nossas famílias, para a santificação de cada um de nós. Nunca é demais ter presente a nossa necessidade da Palavra de Deus, a nossa necessidade da leitura, da escuta, da reflexão, da oração com a Palavra de Deus. Isso alimenta a nossa fé. Isso nos faz progredir na fé, no amor e na esperança. Escuta, leitura, reflexão, meditação, oração com a palavra de Deus. Por isso que a Igreja no Brasil, neste mês de setembro, dá destaque às Sagradas Escrituras, a palavra de Deus presente na Bíblia. Como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, próprio Jesus, ele coloca em destaque a importância da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos comunica a vontade salvífica de Deus. Alguém anunciou a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. E Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Que graça, meus irmãos e irmãs, nos dá a palavra de Deus. A graça de sermos membros da família de Jesus. Sem dúvida alguma, a fé que nós recebemos como dom de Deus no batismo nos tornou membros da família de Deus, filhos e filhas do Pai dos céus, do Pai das misericórdias, irmãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fé nos tornou templos vivos do Espírito Santo. Porém, essa fé precisa ser alimentada, essa fé precisa ser robustecida, e daí a importância da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus que, ouvida, rezada, meditada, nos torna membros da família de Jesus. Porém, Jesus também diz sobre a importância desta palavra ser colocada em prática. Ouvir a palavra, ler a palavra, meditar a palavra, rezar com a palavra
colocar a palavra em prática, testemunhar que de fato somos homens e mulheres de fé, testemunhar que de fato somos filhos e filhas da igreja por meio da vivência da palavra de Deus. E aqui entra a beleza do testemunho dos mártires de Deus, como hoje nós celebramos os mártires coreanos. O sacerdote André, o leigo Paulo Chong e demais companheiros mártires. O valor que se dá ao martírio não é tanto o derramamento do sangue, mas é o amor com o qual os mártires testemunham, o amor a Deus, o amor à Igreja de Deus. E por causa da fidelidade à fé, preferem a morte do que negar a própria fé. Preferem a morte, até porque sabem que a morte em Cristo é Páscoa. A morte em Cristo é passagem desse mundo para a glória de Deus. E por isso, corajosamente, dão testemunho de sua fé, colocando em prática a palavra de Deus. Esta é a graça que nós pedimos a nosso Senhor nessa Eucaristia, pela intercessão dos mártires coreanos. E por fim, irmãos e irmãs, até para que nós possamos testemunhar a fé, testemunhar a palavra de Deus no nosso dia a dia, nós ouvimos esse trecho do livro dos Provérbios na primeira leitura. O livro dos Provérbios faz parte de um contexto muito importante da história do povo de Israel, onde esse povo pôde produzir alguns livros conhecidos como livros sapienciais, livros que, à luz da fé, apresentam a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus que deve iluminar nossa vida, nossa caminhada. Sabedoria de Deus que nós devemos colocar em prática com a graça de Deus. Algumas sentenças de sabedoria apresentadas aqui no livro dos Provérbios nos ajudam também a colocar em prática a palavra de Deus, nos ajudam também a viver no nosso dia a dia como membros da família de Jesus. É interessante que Jesus, no Evangelho, chega a ponto de dizer que aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática, se tornam mãe dele. Por que se tornam mãe de Jesus? Por quê? Justamente porque uma alma, um coração que ouve, que reza, que coloca em prática a palavra de Deus, gera Cristo ao mundo. É mãe de Cristo, porque gera Cristo ao mundo, porque faz Cristo se manifestar no mundo em que vivemos. Certamente você tem consciência de que Cristo precisa se manifestar no seu lar, não é verdade? Cristo precisa se manifestar na vida de sua família, mas também Cristo precisa se manifestar na vida do nosso mundo, da nossa sociedade. E aqui entra o chamado que Deus nos faz, de sermos homens e mulheres da palavra, tendo presente o testemunho dos mártires coreanos, que Deus nos dê essa graça de vivermos a palavra, de colocarmos em prática a palavra de Deus, de sermos testemunhas dessa palavra e certamente iremos também crescer na sabedoria de Deus, sabedoria tão necessária para o nosso dia a dia, sabedoria tão necessária para a nossa vida familiar, para o nosso testemunho no ambiente do trabalho e também na vida social.
Nesta graça de nós nos aproximarmos do altar do Senhor, do altar da Eucaristia, peçamos que o Senhor Jesus nos torne cada vez mais membros de sua família, inclusive que nos tornemos mãe de Cristo, de modo que possamos também gerar Cristo ao mundo em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.